Vamos lá a outra questão. Ela diz assim: uma equipe de trabalho é formada por 6 mulheres e 5 homens. Eles pretendem se organizar em grupos de 6 pessoas com 4 mulheres e 2 homens para compor uma comissão. Quantas comissões podem ser formadas? Então, nós estamos trabalhando com comissões. Todas as vezes que nós vamos trabalhar com comissões, a ordem não vai importar, certo? Então, é aquela história. Se eu tiver que escolher 3 pessoas e eu escolher João, Maria e Ana, se eu mudar a ordem, Maria, Ana e João, vai ser a mesma comissão, certo? Então, como a ordem não importa, nesta questão nós utilizaremos a combinação. Vou colocar aqui a fórmula da combinação. A combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Ok. Mas essa questão, ela tem algo de particular nela. Porque, veja, eu tenho um grupo de pessoas, certo? E essas pessoas são mistas entre homens e mulheres. E aí eu quero uma comissão exatamente com 4 mulheres e 2 homens. Então, eu não posso escolher uma comissão de 6 pessoas, por exemplo, com 5 mulheres e 1 homem, certo? Tem que ser exatamente 4 mulheres e 2 homens. Então, primeiramente, nós vamos pensar no seguinte. Nós temos, vou até colocar aqui acima, nós temos 2 opções para escolher, certo? Homens e mulheres. Ok. Então, já a gente volta para cá. Por enquanto, vamos voltar à nossa combinação. Nessa questão, nós vamos dividir essa combinação em 2 partes. Primeiro, a combinação para as mulheres e depois a combinação para os homens, certo? Por quê? Porque eu tenho 6 mulheres, certo? E tenho que escolher 4 dessas 6 para compor a comissão. E aí, sempre vai ficar 2 de fora, certo? E aí, de quantas formas eu posso organizar essas 6 mulheres de forma que 4 sejam escolhidas? De quantas maneiras diferentes eu vou poder escolher essas 4 mulheres dentre as 6 que estão disponíveis? E a mesma coisa a gente vai fazer para os homens. São 5 homens, tenho que escolher 2. De quantas formas diferentes eu posso escolher esses 2 homens entre os 5 que estão disponíveis? Então, são 2 partes da combinação. Primeiro nós vamos fazer a combinação para as mulheres e depois para os homens. Vou colocar aqui mulheres. E aí vamos à nossa combinação. A combinação N para as mulheres será 6, porque é o total de elementos. E P será quantas mulheres nós temos que escolher, que são 4. Nós temos aqui o N, que é o 6, e o P, que é o 4. E aí vamos substituir. Vamos ficar com 6 fatorial sobre 4 fatorial. N é o 6 menos P, que é 4 fatorial. 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 menos 4 dá 2 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4, e aí eu vou parar com fatorial no 4 para que eu possa simplificar com esse de baixo. Então, 4 fatorial vezes 2 fatorial. E aí eu posso simplificar aqui
E vamos ficar com o seguinte: 6 vezes 5 dá 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, então 2 igual a 15. Então, para as mulheres, eu posso selecionar as 4 mulheres de 15 formas diferentes. Ok, vamos guardar esse 15 aqui. Agora, vamos fazer a combinação dos homens. Homens. Mesma coisa, combinação de quantos elementos? São 5 homens no total. Combinados de quantas formas? De 2. E aí, substitui. N é 5, que é o N, e o 2 é o P. E aí, vamos ficar com 5 fatorial sobre P é o 2, então 2 fatorial vezes N menos P, então 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 dá 3 fatorial. Agora, desenvolvendo esse fatorial de cima, vamos ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Novamente, eu fechei aqui para simplificar com 3 fatorial de baixo. Então, 2 fatorial vezes 3 fatorial. E agora eu simplifico e vamos resolver. 5 vezes 4 dá 20, sobre 2 fatorial é 2. E 20 dividido por 2 dá 10. Ok, então, posso organizar os homens de 10 maneiras diferentes, né? Escolher de 10 maneiras diferentes, eu vou poder escolher 2 homens entre os 5. Agora, lembra lá disso aqui que eu fiz. Eu tenho 2 opções para escolher. Uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres. E aí, nós vamos fazer o seguinte, utilizar o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar os homens? De 10 maneiras. Então, esse 10 vem para cá. Vezes, de quantas maneiras diferentes eu posso organizar as mulheres? De 15 maneiras. Então, 15. 10 vezes 15, 150. Então, podem ser formadas 150 comissões.